E aí, pessoal, vamos começar mais uma live. Tudo bem, pessoal? Podem já começar a mandar as nossas perguntinhas, tá? Oi, Francisco, bem-vindo. Vamos só esperar mais um pouquinho, a professora Cássia entrar. Se quiserem, pessoal, já poder mandar as perguntinhas pra gente aqui. A gente já recebeu algumas por e-mail, recebemos algumas aqui no direct e hoje vai ser aquele bate-bola respondendo dúvidas sobre laser terapia. A gente teve uma pergunta recentemente sobre laser cirurgia, né, na odontologia, então uma pergunta que eu achei pertinente até da gente discutir sobre isso. E a pergunta era que idade que o bebê pode fazer a cirurgia do frênulo lingual. E, gente, o quanto antes, né, de acordo com a necessidade. Então, um bebê que não está mamando devido ao frênulo, imediato, pode ter dias, pode ter semanas, o quanto antes melhor para restabelecer a amamentação, tá? Então, isso é uma das perguntas que eu resolvi até já começar falando dela para a gente já deixar isso claro, né, para todo mundo. E é muito importante a avaliação, né? A gente tem muitas alunas que fazem aconselhamento de aleitamento. É muito importante a avaliação da necessidade do bebê fazer a frenulotomia, tá bom? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que avaliar, né? Até o teste da linguinha. Tem muitos hospitais que fazem esse teste já como rotina, né? Para ver se a criança já nasce com essa anomalia, com esse freio preso. Mas nos hospitais que não tem isso, é muito importante que ou o dentista realize, ou até a própria enfermeira, né, que faz auxílio para essa mãe, para justamente indicar o quanto antes a frenulotomia em bebês, tá bom? Vamos ver aqui. Olha, eu vou responder algumas dúvidas que tá aqui. Se a gente vai ter algum curso específico para trabalhar de fisioterapia. Sim, vocês assistiram a live da segunda-feira com o professor Dr. Rodrigo Lopes Martins? Ele tá lançando agora uma série de mini cursos em fisioterapia. O primeiro vai ser de laser terapia nas tendinites, né? Um mini curso. Eu acho que em 15 dias o curso já está disponível, até antes. Curso lindo, eu fiquei babando assistindo ele gravar e tá muito bacana. Então, os fisioterapeutas de plantão, a gente ainda não tem um curso da laser específico para fisioterapia completo, que nem a gente tem para enfermagem e para odontologia, mas a gente convida os fisioterapeutas a fazerem o curso de feridas, porque é um curso muito básico. Aliás, qualquer profissional da saúde, exceto dentistas, né, que aí ele tem o curso próprio, são convidados a participarem do nosso curso de feridas, que é o nosso curso básico, tá bom? Opa, acho que eu verti aqui a minha tela. Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Acabei invertendo a minha tela aqui. Então, esse que é o curso de fisioterapia. Deixa eu só chamar a professora Cássia aqui com a gente. Ó, tem mais uma pergunta aqui bacana enquanto a Cássia não entra. Lesões por pressão, lesões crônicas. Deixa eu terminar de ler aqui a dúvida. Lesões por pressão crônica profundas em tratamento com laser terapia, mas que não apresentam mais evolução. Parecem estagnadas. Seria necessário mudar de vermelho para o infravermelho? Olha, a gente sempre recomenda, quando a lesão cronifica,
fazer algum tipo de estímulo, né? Então, nesses casos, você fazer um desbridamento ou colocar uma papaina para ativar essa lesão, isso é muito importante, tá? E também entender por que cronificou. Foi a questão do protocolo? Foi o paciente? Como é que está o sistêmico do paciente? Se é um paciente diabético, né? Então, tudo isso é importante a gente ter em mente, tá bom? Olá, Cássia, bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Nosso bate-encontro aqui, né? Quarta-feira, 5 horas da tarde. Então é sempre bom, né, a gente conseguir fazer esse encontro, mesmo que seja rápido, mesmo que dure 40 minutinhos, porque é legal a gente ter essa interação, né, Daiane? Porque muitas Sim. vezes a gente recebe dúvida por e-mail, por WhatsApp, e às vezes fica inviável responder. Então, acho que a gente abrir esse canal para essa oportunidade de contato tete a tete mesmo, com quem a gente conhece e quem a gente ainda não conhece, mas é interessado no assunto, né? Isso aí, prazer para os novos, né, que não conhecem a nossa equipe, ou que não fizeram nenhum curso ainda com a gente na Laser, né? Prazer. Essa é o nosso quarto encontro, Cássia, né? Fechamos aí 4 Verdade. encontros todas as quartas-feiras, às 5 da tarde, para tirar dúvidas dos nossos alunos e dos pacientes também, né? A gente recebeu algumas dúvidas de paciente, achei super legal. Sim. Bom, o assunto de hoje tem a ver, sim, ó, alguma pessoa está perguntando se vai deixar gravado. Sim, a gente sempre deixa Vamos. no Stories por 24 horas. E também, agora a gente tem um canal no Telegram que chama o Laser News. É só mandar um direct, a gente manda o convite. E nesse canal do Telegram, a gente conversa, a gente manda todas as nossas lives gravadas, a gente manda vídeos, a gente manda os podcasts. Então, é um canal mais direto com quem, né, é nosso aluno e quem está interessado com laser terapia. Tá bom? Então, isso é uma das coisas legais, né? E vem pro nosso Telegram que a gente vai disponibilizar lá. E lá, gente, no Telegram, quando você entra, você pega aquilo que já foi postado, né? Diferente do WhatsApp e dos outros grupos. Então, é bem bacana participar do Telegram, tá? Tem uma outra perguntinha aqui com relação à ferida infectada. Alguns recomendam não usar logo de início o laser. E estudos relatam e outros relatam sem problemas. Olha, é Renata, né? Renata, na verdade, a gente começa com laser desde a primeira sessão, tá? O que geralmente a gente faz numa ferida infectada é a utilização da técnica do PDT, que é a terapia fotodinâmica, que é uma técnica que associa a luz vermelha com o corante, né? No caso azul de metileno, uma concentração bem baixa. E essa interação, então, ela vai ter um efeito antimicrobiano, porque vai gerar radicais livres, Acho que é o livre. matando, então, as bactérias, os fungos, os micro-organismos que estão nessa ferida infectada. Uma outra coisa que também é viável é você fazer a limpeza mecânica da ferida na primeira sessão e logo depois da limpeza já iniciar com a laser terapia, tá? Então, essa coisa de não fazer o laser, quanto menos você fizer, menos vai evoluir, tá? Então, começa com o laser desde a primeira sessão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode repetir? Ferida infectada. A gente faz a técnica da terapia fotodinâmica para descontaminação química, né? Ou a gente pode fazer uma descontaminação mecânica, um desbridamento, uma limpeza. Eu sempre brinco, né, nos cursos que eu sou meio contra o desbridamento, mas eu sou a favor do desbridamento no começo do tratamento, na primeira sessão. Porque a gente precisa remover material que está morto, né, inviável, ajudar a diminuir a quantidade de bactérias, de biofilme. Isso na primeira sessão, né? Depois, à medida que a gente vai fazendo o laser, aí os tecidos vão se modificando e aí não é mais necessário fazer o desbridamento. E mesmo que tenha pequenas áreas de necrose, é interessante a gente ver isso, que o laser estimula o tecido a fazer o que ele precisa. E é muito comum o tecido usar essa área de necrose como casca. Então ele vai se reconstruindo embaixo e essa casca vai sendo liberada. Vai subindo, e né? vai descamando aos poucos. E embaixo o tecido lindo e maravilhoso vindo aí. Então isso é bem, bem bacana, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Ah, isso aqui é legal, Cássia. Falando lá da nossa litose, hoje a gente teve uma Ah, é aula, né, verdade. de halitose de manhã com o grupo que está fazendo o curso online de halitose. Todos os nossos cursos online, a gente promove webinários para dúvidas. Então, a gente tem quase todos os dias uma aula com algum dos grupos dos cursos online, né, nessa fase de pandemia. E olha só, Cássia, acho que essa pergunta vai para você. Uhum. Estou com uma paciente que tem cialodenite crônica, tá? A submandibular, e não achei nada a respeito do tratamento com laser. Na verdade, não deixa de ser uma síndrome de Sjögren. Não sei se nesse caso é uma síndrome de Sjögren ou não. Né? Às vezes o patológico sai cialodenite crônica, mas pode ser síndrome de Sjögren. Se você quiser dar mais detalhes aqui, tá? Não sei O quem que que está seria perguntando. realmente essa Mas, cialodenite? Mas mas tem a ver com inflamação na glândula salivar, certo? até eu dei uma Google rápida aqui. A cialodenite é definida como uma inflamação da glândula salivar causada pela obliteração do ducto salivar. Então, aí no caso, para quem está perguntando, que é sobrenome é Carmona, eu acho que cabe super aí o laser, porque, como a Daiane sempre fala, a gente está tratando de IT, né, que é uma inflamação. Então, toda inflamação, ela responde muito bem à luz. Então, já tem uma inflamação instalada dessa glândula salivar, você pode sim, né, submandibular, você pode sim fazer uma irradiação com laser infravermelho. E a ordenha, né, Né? Cássia? A ordenha da glândula é muito importante. Casar, né, na verdade, o efeito mecânico, né, a ação mecânica com a ação de energia. É o que a gente estava até comentando ontem com a Daiane, estava lá no embate com o Rodrigo conversando, e eu lembrei de um outro exemplo, né, fazendo um paralelo aí com o que a gente está conversando. Eu já recebi alguns pacientes que iam fazer cirurgia ortognática, já tinham se informado em grupo de fechado de Facebook, né, como que é uma pós-cirurgia ortognática, viram que o laser funcionava, o ultrassom também, a fisioterapia funcionava, e o casamento dos dois, né, também era uma ideia interessante, porque a ação dos dois é diferente. Você pode fazer uma fisioterapia, uma ação mecânica, e o efeito da laser terapia. E no caso da cialodenite, realmente não adianta só fazer o laser, teria que fazer uma ação mecânica como se fosse uma drenagem até para desentupir esse ducto Isso. aí. E o laser já vai agir regenerando o ducto que foi lesionado por algum fator, né, que está obstruído. Ou às vezes é até algum cristal salivar, né, Cássia? Que a gente vê que o laser aumenta um pouco a vasodilatação, então você ajuda com a ordenha, então você desentope essa cialodenite. Tem muito paciente que tem muita dor, né, nesses entupimentos glandulares. E que a gente fica, né, tentando achar o que é. Até a Marinês comentou hoje de manhã, né, Cássia, sobre isso no webinário. Então, isso são conhecimentos, às vezes, que a gente tem que associar o convencional com a laser terapia. E o diagnóstico, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. A gente não consegue tratar sem ter o diagnóstico fechado. Então, você ter esse diagnóstico fechado já é a primeira coisa, né, no tratamento. E aí, associar o convencional com a laser terapia. E vai ter casos, gente, por mais que eu seja apaixonada pelo laser, que o convencional vai ser melhor. E vai ter outros casos que só fazendo laser vai resolver. Então, Sim. nós profissionais de saúde, a gente tem que ter esse bom senso e esse discernimento, né? Por mais que você ame uma técnica, você não vai fazer só essa técnica todo o tempo, né? Você vai fazer quando for indicado. Então, um bom tratamento é o que tem uma boa indicação, tá? Ou até o casamento, né? Realmente, às vezes a gente fica meio assim, propenso a falar, não, vou usar essa técnica que é isso que vai resolver. Muitas vezes não é, né? Ela vai complementar. Muitas vezes o laser, eu acho que ele resolve muita coisa isoladamente, Sim. mas ele complementando, ele muitas vezes entra em qualquer situação clínica, né? Ela está até colocando aqui, Cássia, que a paciente fica com as glândulas imensas. Então ela tem que fazer essa... E eu acho até que depois que você desentupir essas glândulas, eu até estipularia para ela um tratamento, pelo menos mais 2 ou 3 sessões só de laser terapia,
para regenerar essa glândula. Ela deve estar com alguma cicatriz, sei lá, alguma coisa para tentar restabelecer o funcionamento dessa glândula, tá? Aí entra a questão também, gente, de quanto de água que esse paciente consome, Sim. né? Qual que é a idade dele, né? Muitas vezes a gente acaba, assim, falando de saliva ainda, a gente acaba tendo, por exemplo, uma xerostomia ou uma boca Sim. seca muito mais em idosos, porque as glândulas salivares eles já estão mais gastas, mais velhas mesmo, né? Sim. E não Sim. produzem saliva que nem um bebê, né? Que baba pra caramba. Então tá tudo novinho, tá tudo zero bala. É bem diferente de uma pessoa de 80, 90. E ainda se estiver tomando algum medicamento, um antidepressivo, pior ainda, né? Porque Perfeito. aí a gente acaba tendo essa interação medicamentosa e a gente já viu na clínica, né, Daiane, muitas senhoras, assim, idosas que estão faz 5, 6 anos com o mesmo antidepressivo, É. ficam com aquele mau hálito, com a boca seca. Então a gente tem essa interação medicamentosa da glândula salivar com o uso contínuo de alguns antidepressivos, né? Sim, isso aí. Ó, até ela tá falando aqui que ela relata que a paciente fica com xerostomia após o laser. Na verdade, é um imediato, né? E depois pode ter certeza que vai regular. Às vezes o efeito imediato, ou às vezes também, depende da dose que você está usando. Geralmente a gente usa em Sim, glândula salivar de 2 a 3 joules em infravermelho por glândula, quer dizer, por ponto, por e pontos. irradiando mais ou menos de 3 a 4 pontos por glândula. Então veja se é mais ou menos isso que você está utilizando, tá? Olha, a Letícia que está perguntando, estou com uma paciente que está com leucemia, que tem leucemia Uhum. e que está com obstrução da glândula salivar, né? Será que tem a ver com a doença? Não sei qual que é o seu palpite, Cássia, mas o meu, às vezes, ela poderia ter essa predisposição antes da doença e os quimioterápicos, né? Todo o tratamento acaba lesionando Influenciando. e influenciando para ela ter mais esse acontecimento, tá? Mas pode também ter sido esporádico, pode ter sido, né, um acaso, O tá? acaso. Então, isso teria que perguntar para a paciente se ela já teve, se ela costumava ter, né? Ou se aconteceu de repente. E aí, Lete, é o mesmo protocolo, né, Cássia? Vamos associar o laser com a ordenha da glândula, tá? Para tentar desobstruir e depois fazer algumas sessões para também regenerar. Provavelmente você está fazendo para prevenção de mucosite, né? Então já estimula junto, né? Tem uma dúvida aqui da Maria Fernanda Barreto. Ela perguntou: em caso de amidaliano, eu posso fazer a PDT? Pode sim fazer a PDT. A gente estava comentando hoje mesmo sobre a dificuldade que é de acesso de um caso amidaliano. E a gente sabe que eles são o quê? São resquícios de alimento, né? Um material de putrefação que muitas vezes tem um odor muito desagradável. E isso você pode fazer usando a PDT. Se for mais fácil para você, você pode colocar num spray e borrifar, né, lá atrás. Sim. Ou também você pode deitar a cabeça do paciente. Eu geralmente faço isso na clínica. E pedir para ele falar um A bem grande, um A, e você colocar a seringa e deixar escorrer esse azul em cima do caso amidaliano e depois irradiar. O E que eu sempre uma, falo é que e é. uma Só para Pode falar. complementar, Cássia, também falando de hoje de manhã, né, do nosso webinário de halitose, é muito comum, né, até foi citado, o paciente que tem cásio tem muita saburra lingual, né? Sim, E aí a sim. gente tenta, vamos fazer o PDT no cásio, né, para diminuir, e não faz o PDT na língua. E aí não adianta, né? É a mesma bactéria, é o mesmo micro-organismo. Então a gente tem que olhar o paciente como um todo, de repente estabelecer para esse paciente que tem amidalites recorrentes, começar a cuidar da língua, começar a higienizar a língua, né, Cássia? Para tentar, Sim. então, diminuir a incidência de cásio. A própria Marinês, que é uma das nossas professoras do curso de halitose, ela até citou Uhum. que ela já tirou vários pacientes da fila da Da amigdalectomia, né? mesectomia. Porque o Sim. paciente tinha recorrências, mas na verdade não tem a ver com uma infecção, tem a ver com a língua, que segura todas essas bactérias. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Então,
vamos tentar tratar o paciente não especificamente, mas olhar para todas as fontes bacterianas, né, que teria. Os vizinhos, né, que Os estão infectados vizinhos, aí. E assim, é quase que revolucionário a contribuição, né, Cássio, se você quiser falar um pouquinho mais, da terapia fotodinâmica dentro da halitose, né, que é assim, eu acho que foi uma revolução aí que está acontecendo. Acho que o nosso curso já está há 2 anos, né, foi feito em 2018. A gente E fez, e tem bastante, as professoras, na verdade, o pessoal que é referência na halitose, né, acabou entrando em contato com a gente. Eles estavam hoje presentes no nosso webinário, que fizeram o curso de laser na litose. Por quê? sim, Porque o laser ele trouxe um novo olhar não medicamentoso, né? Essa bandeira não medicamentosa, ela coube perfeitamente no caso da litose. Por quê? Porque a gente sempre fala, olha, escova o dente, escova o dente, escova o dente. Ok, legal, você está escovando o dente. Mas e a língua? Você está limpando? A gente exato. sempre fala, ó, tá com a casa limpinha, só que o tapete lá tá sujo, não adianta, entendeu? É como você tratar uma litose, de repente você está tratando a língua do paciente e não trata a doença periodontal, você tem uma translocação bacteriana. Né? Fala, não, mas Exato. nem vi a gengiva, o cara tá se queixando de mau hálito. Então, e a PDT é uma forma, né? PDT, que é o acrônimo, né? A sigla para terapia fotodinâmica, é uma forma de você ter uma reação fotoquímica aí de um corante com uma luz e ter uma ação. Hoje a gente mostrou algumas microscopias de varredura e com essa ação antimicrobiana, principalmente também antifúngica, também na língua, aí a Daiane usa Sim. bastante nos casos de paciente oncológico, Para né? cândida, né? No caso das cândidas, Sim, que não. Gente, tem cândida que não regride a nistatina e não regride a fluconazol, né? E fica aquelas sim. O paciente placas fica um coladas. tempão lá usando. E aí a gente entra com a PDT e às vezes de uma sessão só, a gente tem casos de, né, fotos de um dia para o Também. outro, reduziu totalmente a placa da cândida. E essa é uma das grandes vantagens do PDT, né? Porque ele é um antimicrobiano que, por ser uma ação química, né, regeneração de espécies reativas de oxigênio, por ser uma reação química, mata qualquer micro-organismo, não é só cândida, mata bactéria, mata vírus, né? A gente tem o uso da terapia fotodinâmica nas herpes, nas vesículas herpéticas, a gente tem terapia fotodinâmica até na frieira do pé, né? Na Onicomicose. onicomicose. Então, é uma coisa muito legal. Nas feridas crônicas, né, a enfermagem está usando muita terapia fotodinâmica. E é legal lembrar que a técnica, ela é sempre a mesma, né, Cássia? É sempre os 9 joules vermelho, sobre o ponto, sobre o local. Claro que o número de pontos pode variar de acordo com a quantidade o tamanho da lesão, né? A quantidade de bactérias. Mas a gente pode usar PDT para tudo. Em cáries, né? Em lesões incipientes de cáries, antes Sim. de fazer uma restauração. Que mais? Numa afta, às vezes tem aftas extremamente infectadas, né? A gente vê aquele halo bem avermelhado ao redor da afta. Gente, PDT na primeira sessão. Depois a gente continua fazendo a parte da laser terapia. Então, a terapia fotodinâmica, ela é praticamente revolucionária, né? Aqui em casa, eu já fiz PDT em vários machucadinhos aqui da criançada. E os resultados são muito legais, né, Cássia? Então, Comentando até sobre a cárie, né? Eu muitas vezes não sou da área da dentística, faço pouca dentística, mas agora quando eu faço, gente, eu sempre faço a PDT antes. Por quê? Porque a gente tem, assim, a situação é favorável. Você tá lá com aquela área retentiva, você coloca aquela gotinha de azul que fica até parada, coloca os 9 joules, a gente tem aquela reação isso. fotoquímica, ou seja, eu deixei aquilo lá limpo, né? Como se eu tivesse uma ação que eu esterilizei aquela cavidade para depois seguir com o meu material restaurador, material curativo. Então, eu não vejo problema algum, né? O pessoal pergunta, fica manchado? Não, se você usar a concentração certa, que é uma concentração bem baixa, você não tem manchamento de esmalte, dentina, de forma alguma. Então, eu acho que é uma ferramenta muito bacana, muito bacana. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? Tem que remover o corante, né, Cássia? Nem sempre. Às vezes o Sim, paciente pode engolir, a concentração é super baixa.
E é importante também a gente lembrar que a concentração do azul de metileno ele é crítico para a técnica, né, Cássia? Se quiser talvez discutir um pouquinho sobre isso, né? Sim, na verdade, o que acontece? Por comodidade, eu vejo que muitas pessoas acabam usando o azul de metileno que tem em casa ou comprando da farmácia, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma janela de ação. A gente tem alguns gráficos que fazem essa correlação do comprimento de onda, né, do vermelho, do 660, com a concentração do azul. Então, a gente sabe que essa ação fotoquímica, essa ação antimicrobiana tem o seu pico máximo nessa janela, do 0,005 ao 0,01. Então não é à toa, né, que foi aleatória essa escolha? Claro que não, né? A literatura mostra essa janela de ação, então não é nenhum nem outro que funciona, a gente tem essa janela de ação sob o uso do laser vermelho. A gente tem pesquisa, até a gente achou... né, sempre, eu e a Daiane, sempre no up-to-date, vamos fazer um webinário da noite anterior, pesquisa artigo, e ontem até pesquisando sobre a litose, tem um trabalho que ele saiu agora em 2020, que fala de um novo fotossensibilizante a ser utilizado com LED azul. Então tiveram uma eficácia desse uso do LED azul, com esse fotossensibilizador novo, mas fizeram uma pesquisa com uma sessão só. E não deram maiores detalhes. Então, a gente, num artigo também, a gente tem que ler meio criticamente, né? Eu acho interessante porque a reação fotoquímica aconteceu, né, do LED azul com o fotossensibilizador. Então, tem outras, a pessoa usando curcumina com LED azul, enfim, mas nós, dentistas, né, utilizando aí para mucosite, para afta, no caso da nossa... o efeito antimicrobiano na língua, para a litose, que era o nosso assunto agora, o azul com o vermelho. É isso aí. E ainda falando da litose, né, e da questão bucal, é sempre importante irradiar a glândula salivar, com certeza, né, Cássia, para a gente fechar esse assunto. Agora tem uma pergunta aqui sobre laser e psoríase, né, aplicação local e ILIB. Renata, você é enfermeira, Renata? Qual que é a sua especialidade? Mas geralmente sim, a gente faz a radiação local, principalmente os pacientes que têm psoríase nas mãos e nos pés, né? Esses pacientes, eles têm as mãos descamam, os pés descascam, abrem lesões grandes, abrem feridas, até com uma certa secreção. E a gente tem visto que o laser cicatriza mais rápido, né? Seca essas lesões. Agora, é uma doença autoimune, né? Uma doença sistêmica. E aí a gente tem que entrar com várias auxiliares. O ILIB, certeza que o ILIB vai deixar o paciente mais calmo, às vezes é uma coisa mais emocional. O ILIB vai tentar regular o sistema imunológico, mas é importante o paciente também identificar o que provoca mais, o que desencadeia, né? A alimentação, porque a gente sabe que artrite, psoríase tem a ver com, às vezes, alimentação, né? Então... com a emoção também, né? Então, eu acho que o tratamento... o ILIB, sim, é um complementar, né? Não é um tratamento, mas é um complemento. E o laser local também, ele é um paliativo para secar as lesões. Mas é uma doença que não é tratada com o laser. O laser ajuda dentro do quadro que o paciente manifesta, tá? Outra aqui, Cássia, o PDT em criança segue o mesmo protocolo? Sim, gente, o PDT em criança, a gente não pode pensar igual o ILIB, né, Daiane, para o PDT. ILIB é ILIB. Não vamos confundir. Não vamos generalizar aí as coisas. Isso mesmo. Como a Daiane já falou, no ILIB as crianças têm dosimetria menor, mas na PDT não. A gente tem que lembrar, gente, do mecanismo de ação, né? O que precisa, né? Precisa gerar aí radical livre, precisa gerar oxigênio singleto, tripleto, que são os componentes que acabam fazendo esse efeito antimicrobiano. E para isso acontecer, a gente tem que ter uma dose alta de energia. Senão eu fico lá, fazendo a minha cicatrização, o meu efeito anti-inflamatório, mas sem reação química. Né? E a gente não tem relato nenhum de resistência, né? Ao contrário de antibiótico.
A gente sabe, né, pela literatura, que a gente já tem um baixo potencial mutagênico aí, além do amplo espectro de ação que foi mencionado. Então, pode usar sim, mas na mesma dosimetria, né? Algumas adaptações precisam ser feitas no caso de criança, né, gente? Por exemplo, falando aqui de dentista, né, a gente vai fazer, por exemplo, uma gengivoestomatite herpética, uma estomatite que está na boquinha inteira do nenê. O ideal, muitas vezes, seria a gente fazer algo em contato. Sim, mas se o nenê está berrando, a boquinha é desse tamanho, faz o que dá, faz em varredura. Até porque como a criança responde muito rápido, muitas vezes você não fazendo de acordo com o protocolo, mas com o que a limitação clínica permite, funciona. Né? Exatamente. Funciona. Exatamente. E falando nisso, né, Cássia, a estomatite herpética primária, as estomatites infantis, é uma área super interessante para fazer com laser, né? A estomatite, a gente, como mãe, né, a gente fica desesperado com a criança, porque a criança não come, não mama, baba, né? Se for pequenininho, baba muito. A gente sempre explica para a mãe que a baba é uma defesa, né? Para a mãe entender, né? Justamente a criança baba para a bactéria, para o vírus, né, não entrar. E a gente vê que a criança, quando começa a gatinhar, quando começa a brincar, ela começa a babar muito. E é natural isso, é uma defesa, né, da natureza, que é tão perfeita. Então, o que acontece com o laser? Quando porque a criança recebe menos energia, ela responde mais rápido, o metabolismo dela é mais acelerado. Então, quando a gente faz o laser vermelho na cavidade oral desses bebês, é quase que imediata a resposta, né? Eu nunca vou esquecer que teve uma mãe que me ligou no dia seguinte e falou assim: nossa, ele acordou às 2 da manhã e comeu 8 bisnaguinhas. Que tava meio mamuado, dormiu, mas acordou de madrugada com fome. Na cidade de vocês. Deixa eu ver. Melhorou? Voltou? Voltou, agora voltou. Você ouviu a bisnaguinha. Tá. Então, isso é uma coisa bacana, né? De fazer, de falar com o pediatra da sociedade, alguém que possa te indicar mais pacientes. Então, essa é uma área super bacana, né? Trabalhar junto com os pediatras nas estomatites, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. A Marluce entrou, tem bastante gente conhecida, muito bem. O pessoal está perguntando aqui, Daiane. Primeiro agradecer, né, principalmente os credenciados da Laser, nossos amigos, todos que estão aqui dando um joinha. A gente não consegue dar joinha para todo mundo, mas gratidão aí pela atenção de vocês. Daiane, o pessoal está perguntando do curso de onco que estava agendado, como é que tá? Você pode falar um pouquinho desse curso de onco? O curso de onco, ele é um curso online, tá? Vocês podem entrar a qualquer momento. É um manual clínico de atendimento, é um curso para dentistas. E nesse curso vocês aprendem o passo a passo de como começar o tratamento com oncologia, mas tem toda a parte básica, tem protocolos, tem metodologia, tem como atender o paciente, como preparar a maleta, tem como lidar com os médicos, como explicar o tratamento para o médico, a parte da burocracia, porque a oncologia, né, o laser na oncologia é reconhecido pela Agência Nacional de Saúde, faz parte do rol dos atendimentos, de procedimentos, dos convênios. Então, os convênios são obrigados a financiar, né, a oferecer esse serviço para os conveniados. Então, a gente faz toda essa parte burocrática, judicial, a gente trabalha também com a parte de protocolos, até como se a gente se paramenta para entrar num hospital, né, a gente revisa esses tópicos, porque às vezes o aluno, ele é um clínico e começou a trabalhar com oncologia agora, não fez ainda uma habilitação na odontologia hospitalar, que é uma das coisas que a gente sempre sugere, né, para quem trabalha com onco. Então é um curso bem bacana, é bem manual mesmo, tem as fichas clínicas para vocês baixarem, copiarem, tem o que você entrega para o paciente, orientações de higiene bucal, como cuidar. Os produtos, né, que vocês indicam. Utilizar. Então é um curso bem bacana. Tá super mastigadinho, tá super lindo. É legal para quem já trabalha com oncologia também, né? Então isso é uma coisa bem bacana. Porque é uma atualização, né? Porque tem toda a informação. E para quem está começando agora também tem o caminho das pedras, né? Tem o pulo do gato. Vi as aulas assim, eu falei, nossa, que bacana. Se eu estivesse começando hoje, eu falei, gente, eu não teria que pagar isso. Teria que pagar esse pedágio. E ele veio a pedidos, né, dos alunos, dos credenciados.
E então isso é uma coisa bem bacana, né? Estão pedindo pra gente ir para Brasília. Gente, eu e a Cássia, a gente tem um sério problema. A gente tem filho pequeno, a gente adora fazer coisa online em Campinas e São Paulo. E, infelizmente, a gente ainda tem umas limitações familiares para viajar, né? A gente já viajou muito antes de ter os filhos. Mas vem você para Campinas, vem pra gente, vem aqui com a gente. Agora tá todo mundo online, então agora a gente tá em todos os lugares, então eu tô achando ótimo. Né? Então, o curso Onco é totalmente online, sim, tá, sim. Milena? É um curso que já está disponível, é só se inscrever, ele já está disponível. E a gente ainda está com aquela campanha, porque, gente, essa história do Covid, a gente acha que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente se ajuda. E a gente, como, né, a gente tem essa empresa de cursos, como é que a gente ajuda vocês nesse momento? Então, a gente fez agora uma promoção que vai acabar dia 10, que chama o Laser Conecta, que você vai chamando amigos para ter mais desconto nos cursos, chegando no desconto máximo de 50% se você chamar 6 amigos. Então, todos os cursos online fazem parte desse Laser Conecta. Laser Conecta. Então, isso é bem bacana, tá? Cássia, tem uma perguntinha aqui Até deixa eu ler, porque estava na lista das outras perguntas. Mas deixa eu só te perguntar, falar uma última coisa. Pode falar. Vou dizer que até perguntei do curso de Onco online, sim, mas o curso de Onco presencial da Mandic, que tinha me perguntado aqui. Esse curso, ele está adiado para setembro, o presencial de 4 dias. Porque ele é totalmente presencial, então. Tá? Agora, a habilitação em laser, vocês podem entrar a qualquer momento, porque ele está todo online a primeira parte, e a parte presencial tem um agendamento para junho, mas ele não está confirmado, que a gente não sabe como é que vai estar o Covid, senão ele vai ser adiado, porque vai ser só a parte clínica, a parte prática, né? Os workshops, a parte de cirurgia clínica, a parte de laser terapia clínica. Então, o curso de habilitação em laser para dentista está aberto para entrar, quem quiser, e a parte toda online já está disponível, tá bom? Tá, e são 4 dias presenciais, é isso, 4 dias presenciais. 4 dias presenciais. Que tem a clínica, com as clínicas e workshops. Sim. Cássia, tem uma pergunta para você aqui de terapia fotodinâmica. É a Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Andréia, tudo bem? Andréia estava vendo a foto de você no WALT, lá em Maresia. Né? O WALT é o Congresso Mundial de Laser e foi em Maresia uns anos atrás. Né? Não seria excelente na língua como preventivo pré-atendimento? Está circulando que o vírus fica 3 dias na língua e por isso perde-se o paladar. E a saliva também, né? Saiu um artigo falando que a saliva é onde mais acumula o vírus. Né? Nossa, com certeza, Andréia. Acho com que certeza. Sim. Faria, com certeza. Um protocolo, né? Excelente ideia, fazer um protocolo de atendimento ao paciente, né? Ou que tem sintomas, ou que teve o Covid, né? De repente, começar fazendo uma descontaminação lingual. Até dos casos, né? Já estica ali. Já uniu os dois, né? Mas sempre lembrar também que, se possível, gente, antes de fazer a terapia fotodinâmica na língua, usar um raspador lingual. Né? Tirar mesmo o detrito, até para você facilitar a penetração do azul. Fazer ação mecânica antes, para depois a gente ter uma melhor perfusão aí do azul, até nas papilas, né, filiformes, gustativas em todas, e uma melhor ação aí da luz. Mas perfeito, Andréia, pode... E vou deixar no grupo aí dos credenciados o artigo que saiu sobre Covid e saliva. Sim. Vamos colocar no Telegram também para todo mundo? Sim, vamos colocar no Telegram para quem tá assistindo, a gente poder ajudar com informação, né? Com certeza. A única coisa, assim, agora da prática, gente, você sempre tem que avisar o paciente porque a língua é um músculo, então muitas vezes ele pode ficar cansado de ficar segurando com a ponta da gaze. Para fazer então o você PDT. pode... então você pode, se é o senhorzinho, muitas vezes eu faço uns 3 pontos, deixo ele pôr a língua em repouso um pouco e depois voltar. Isso é o que eu, como clínica, vejo e que eu li nas pesquisas também. Quais são os drawbacks, né? Quais são as queixas que a amostra teve, o desconforto. Mas isso também, gente, são 6 pontinhos de 1 minuto e meio, não é nada também tão impossível pelo benefício que traz.
E aí, quem tiver 2 equipamentos laser, né, Cássia, que nem a gente Ou um faz, cluster, que nem você, né? ou um cluster, e você vai direto, né, com os 2 equipamentos, um de cada lado, e vai fazendo vários pontos de laser. Na verdade, tem bastante pessoas utilizando, né, 2 equipamentos ao mesmo tempo para facilitar, né, desde feridas até outras áreas, né? Isso mesmo, Andréia, é proteção para nós e para os pacientes. E a gente, né, o dentista, ele está muito ligado à saliva, né? Então isso é um cuidado que tem que ter, né? Agora falando da gente como profissional dentista. Sim. Cássia, tem uma pergunta aqui relacionada com queimadura, que também tem a ver com isso que é PDT. Eu acho que você falou em algum outro webinário, né? Sim, sim. Que a gente pode utilizar o PDT em queimadura. E tem uma outra pergunta de pério, né? Sobre a descontaminação de PDT na pério. Você faz em quais sessões? Na primeira? Você repete? Explica um pouquinho aqui como que seria... Porque a gente também tem esse curso de pério, né? De laser terapia esquecendo avançado, de falar da pério. Que tá lindo o curso, tá super prático, só dica de ouro. Então explica um pouquinho como que seria essa ação, né, do laser na pério, na PDT. Do laser na pério. Bom, gente, a gente tem 2 formas de fazer ação antimicrobiana na pério, né? Uma com laser de baixa, que seria com o que a Dani está falando, que é a PDT, né? E outra com laser de alta. Tá? Mas passando assim, informações sobre a clínica, como que a gente procede, né? Muitas vezes, sim, eu faço na primeira sessão. Por exemplo, se você for fazer um tratamento periodontal por sextante, você faz o tratamento periodontal básico naquele sextante e faz a PDT em seguida. Tá? Por quê? Porque você faz aquela limpeza mecânica, tira todo aquele cálculo que está obstruindo, que está causando toda aquela patologia, entra com o azul, que ele é líquido, então ele faz aquela perfusão no tecido de granulação, no tecido que está doentio, e aí logo em seguida tem a reação fotoquímica aí com a luz vermelha. Tá? Então, sim, faço na primeira sessão, vou muitas vezes dividido por sextantes, né? E sigo a literatura. Depois de 25 a 30 dias, faço a reavaliação, a sondagem, para daí verificar a possibilidade ou a eventualidade de ter alguma complementação cirúrgica. E a complementação cirúrgica hoje é com fibra ótica, né? Sem bisturi, tá? Sabendo que você raspou bem. E Cássia, a Micaela está perguntando. Oi, Micaela, diretamente do Uruguai. Micaela do Uruguai. Vocês preferem laser de alta ou PDT para descontaminação? Olha, o que eu falo é que a gente não pode... por rapidez, o laser de alta, fantástico, né? A única coisa que você tem que anestesiar. Né? Muitas vezes uma sessão do laser de alta resolve. Preferir é alguma coisa, mas assim, eu não posso comparar, porque são 2 mecanismos de ação diferentes. Né? Um é fotoquímico, outro é fototérmico. Mas né? Um é a luz. Tá perguntando do PDT. Do PDT? Sim, do PDT o que eu preferiria? Se eu preferiria o PDT? Ou o laser cirúrgico para descontaminar? Tá. Se eu preferiria o laser cirúrgico, pela praticidade. Ele é mais rápido e claro que mata mais do que o PDT, né? Até pela ação, você consegue ir em lugares que talvez o PDT não vai, né? Eu acho que o cirúrgico ele é um pouquinho melhor. Não sei. O cirúrgico, claro, a fibra não faz curva, né? Isso é uma coisa, mas, enfim, não dá para ter tudo. Calma, não dá para ter tudo. Mas se eu fosse optar, sim. A Claudinha está perguntando sobre PDT em língua e mucosas. Eu acho que mais na língua para o Covid, né? Paciente que foi contaminado, língua, cásios, né? Acho que por ali. Nas bolsas também, Claudinha. Se tiver Isso bolsa, mesmo. pelo amor de Deus, faz na bolsa. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma do Francisco. Oi, Francisco, que entrou com a gente desde o comecinho. Ele mandou uma pergunta aqui no dúvidas do chat. Ele está perguntando sobre laser terapia na osteonecrose induzida por medicamentos. A gente utiliza, sim, a laser terapia, mas a gente dá preferência na osteonecrose à terapia fotodinâmica, a PDT. Né? Isso é um dos blocos, pessoal, do curso de pério. Porque o PDT, ele descontamina.
né? Além de ter o efeito de estimulação de tecido para regeneração do tecido ósseo, né? Então, a terapia fotodinâmica. E também o Francisco utiliza muito o ozônio, né? Ele é professor de ozônio ali na São Leopoldo. Sim. A gente pode associar o ozônio na questão, porque o PDT e o ozônio quase que têm o mesmo efeito, né? Mas a gente pode intercalar ou o PDT ou o ozônio com o laser terapia, né? Então, a gente usa muito. Na verdade, terapia fotodinâmica em osteonecrose é o arroz com feijão que a gente trata a osteonecrose. E a outra pergunta, que é sobre o credenciamento. Boa tarde, para fazer o credenciamento, qual o curso? A gente tem 3 áreas de credenciamento, que é dentistas, então tem que fazer habilitação em laser. Tem o feridas, para quem é profissional da saúde, o curso de feridas. E a gente tem também o do pós-parto, o curso do pós-parto. Esses 3 cursos, que são os maiores em carga horária, eles que dão acesso ao credenciamento. Os cursos menores a gente ainda não consegue, tá? O credenciamento, Sim. Na verdade, a gente passa muita coisa, então a linguagem e a nossa filosofia de metodologia de ensino e como protocolos, a gente tem que estar alinhado com os alunos, né? A gente já credenciou alguns alunos no começo do credenciamento que não fizeram o curso com a gente e eles não estavam entendendo a metodologia, não conseguiam entender as nossas... As dosimetrias. Siglas. Então, a gente resolveu deixar exclusivo para quem fez um dos 3 cursos completos, né? Que é o curso de laser terapia em feridas, que vai ter agora um em junho, com transmissão ao vivo. A gente também tem o de pós-parto, com transmissão ao vivo e online. E o de habilitação em laser, que agora está metade online e um módulo presencial pela São Leopoldo. Tá? Tá. Só queria complementar, a gente tem mais 3 minutos aqui, Daiane. Precisamos encerrar. O tempo voou. Precisamos encerrar, mas nem percebi. Nem voou. Mas só complementando um pouquinho, gente, sobre a osteonecrose, claro, a literatura, né, a gente tem até uma revisão sistemática que cita o uso do laser na PDT, na osteonecrose em casos iniciais, mas, por exemplo, agora a gente está tratando um caso que é totalmente crônico, entendeu? Que a paciente optou por não fazer a cirurgia e a gente teve um resultado excelente com a PDT na drenagem, tanto intraoral como extraoral. É uma paciente que tem 30 e poucos quilos, ela também nem foi autorizada pelo anestesista e nutricionista para passar por uma cirurgia, né? Então, às vezes, ela chegou aí alguns bucomaxilos, falou, não, Sim. opera, tira o sequestro ósseo, mas tá, a anestesia ela não pode, né? Ela nem passou nos exames pré-anestésicos. Então, é uma experiência bem interessante. A gente sabe, né, conversado com a paciente, que a gente não vai fazer um milagre do dia para a noite, a gente vai fazer uma descontaminação daquela área, mas só da gente ter conseguido fazer toda a drenagem, né, a gente tem feito as sessões semanais extrabucal e intrabucal, já devolvemos qualidade de vida, estamos acompanhando com tomografia, então é um caso sim, que a gente pode usar não só nos casos iniciais, mas nos casos crônicos, dependendo... E dando qualidade de vida, né? E dando qualidade de vida para esse paciente, porque ele não vai precisar usar antibiótico, o antibiótico local, é um tratamento crônico, mas é muito melhor do que uma medicação sistêmica, né? O antibiótico e todas as coisas que acontecem, o mau cheiro, a pus drenando, né? Então, acho que é uma coisa, é um atendimento bem legal para esse paciente. A gente vai ter um workshop hands-on dessa parte também no curso de pério que está em andamento, que a gente aborda a terapia fotodinâmica, laser de alta e essas patologias mais comuns. A Karina aqui dando gratidão. Gratidão você, Karina, por estar sempre perto da gente. Gente, acho que a gente vai encerrar agora o nosso webinário. Sim. E lembrando que quarta-feira, às 17 horas, tem mais. Tragam perguntas. Com certeza. A gente acaba respondendo na hora, então isso é bem bacana, né? Claro que sempre tem um tópico que a gente tenta conduzir o webinário, mas é bem legal a gente ter essas perguntas que vocês participam, tá bom? Então, muita gratidão e vai ficar disponível, né, agora no nosso Stories e a gente vai também jogar no Telegram. Tá bom, gente? Tá bom. Obrigada, então, pessoal, por toda a atenção aí, por essa horinha que vocês ficaram com a gente. E a gente se vê na quarta. No Stories. Até quarta-feira, gente. Tá bom. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Muita luz.